Imagine o silêncio de 30 anos. O Messias cresceu em uma aldeia esquecida, escondido entre colinas da Galileia, longe dos palácios de Jerusalém e dos olhos curiosos da multidão. Nazaré, um vilarejo tão pequeno que raramente aparecia nos mapas. Ali, Jesus viveu como um homem comum. Trabalhava na carpintaria com José, ajudava Maria em casa, caminhava pelas ruas estreitas de terra batida. Para os vizinhos, ele era apenas o filho do carpinteiro, mas dentro dele queimava um propósito eterno. Enquanto o Filho de Deus aguardava em silêncio, o mundo seguia em crise. A terra de Israel vivia sob o peso do Império Romano. Soldados armados patrulhavam estradas e vilarejos. O povo pagava impostos abusivos, enquanto líderes religiosos discutiam minúcias da lei, incapazes de aliviar a dor das pessoas. Havia desespero, fome e injustiça. Muitos esperavam um Messias guerreiro, alguém que levantaria exércitos contra Roma. Outros ansiavam por um profeta que restaurasse a esperança de Israel. O coração do povo batia com expectativa, mas também com medo. E foi nesse cenário de opressão e espera que o tempo chegou. Os evangelhos resumem em poucas palavras, mas elas carregam um peso imenso. Quando chegou o tempo determinado pelo Pai, Jesus deixou Nazaré. Depois de anos de anonimato, ele dá o primeiro passo em direção à missão. Imagine a cena. Ao amanhecer, Jesus fecha a porta da pequena casa em Nazaré. O sol dourado ilumina as colinas. Os pássaros cantam. A vila desperta para mais um dia comum. Mas aquele não seria um dia comum. O Filho Eterno está saindo para nunca mais voltar da mesma forma. Cada passo na trilha empoeirada é uma despedida da vida simples que conhecia. Ele carrega consigo não apenas ferramentas de carpinteiro, mas a promessa de redenção para toda a humanidade. Jesus não caminhava ao acaso. Ele seguia em direção ao Jordão para encontrar João, seu primo, o mensageiro que preparava o caminho. O profeta do deserto, anunciado séculos antes, já pregava com voz ardente às margens do rio. Esse encontro seria mais do que familiar, seria o marco de uma nova era. O caminho até o Jordão era longo, com muitos quilômetros de distância. Jesus atravessa vales, ribeiros e desertos. As estradas eram inseguras, cheias de viajantes, mercadores e também salteadores. Mas nada poderia deter aquele que caminhava segundo o propósito divino. Enquanto caminha, cada detalhe do caminho parece ecoar profecias antigas. O deserto recorda Israel nos dias de Moisés, moldado durante 40 anos de peregrinação. O Jordão para onde ele se dirige era o rio que havia marcado a entrada do povo na terra prometida. Agora, o próprio Salvador se prepara para atravessar aquelas águas, inaugurando uma nova etapa da história da salvação. Jesus não vai sozinho. Em silêncio, o céu acompanha seus passos. Os anjos, que o viram nascer em Belém e o protegeram no Egito, agora o seguem com reverência. Mas ao contrário de reis terrenos, ele não marcha com exércitos ou cortejos. Vai sozinho, humilde, simples. O Rei dos Reis caminha como servo. O tempo de silêncio havia terminado. O céu estava prestes a se abrir e o mundo prestes a ouvir pela primeira vez a voz do Pai declarando: "Este é o meu Filho amado." Enquanto Jesus deixava Nazaré, um outro personagem já resgatava corações em Israel. Nas margens do Rio Jordão, em pleno deserto da Judéia, surgiu uma voz inconfundível. Não era a voz de escribas que recitavam tradições, nem de soldados que ordenavam silêncio. Era uma voz firme, ardente, quase selvagem. João, filho de Zacarias e Isabel, o profeta prometido desde o ventre. João Batista não se parecia em nada com os mestres de Jerusalém. Vestia roupas rústicas, feitas de pelos de camelo amarradas por um simples cinto de couro. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre, o que escandalizava alguns, mas também impressionava, pois mostrava desapego completo às riquezas e comodidades.
Sua vida austera denunciava, em cada detalhe, que sua missão não era agradar homens, mas preparar o caminho para Deus. Ele pregava no deserto, um lugar simbólico para o povo judeu. O deserto era memória viva. Ali, Israel havia sido moldado após a saída do Egito. Ali, Elias tinha ouvido a voz suave do Senhor. Ali, o silêncio da terra árida parecia amplificar a voz de Deus. João sabia. Era no deserto que os corações se despem das distrações e ficam prontos para escutar. A sua mensagem era direta, sem rodeios. Arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. Homens e mulheres percorriam quilômetros para ouvi-lo. Camponeses vinham de aldeias simples, comerciantes deixavam suas barracas. Até soldados romanos e cobradores de impostos, vistos como traidores do povo, desciam às margens do Jordão para escutá-lo. O deserto se transformava em palco de uma revolução espiritual. João não fazia promessas de riqueza nem discursos suaves. Pelo contrário, suas palavras eram afiadas como lâmina. Ele sabia que cada grupo que se aproximava trazia consigo um pecado específico, e era justamente nesse ponto que ele confrontava. Quando os soldados, acostumados a usar a força para intimidar e extorquir, vinham até ele, João os encarava e dizia em voz firme: "Não extorquem dinheiro nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o salário que recebem." Aos cobradores, que exploravam o povo exigindo mais do que Roma estipulava, ele declarava sem rodeios: "Não cobrem mais do que estipulado." E quando os fariseus e saduceus apareciam, vestidos de forma impecável e trazendo consigo ares de superioridade, mas movidos apenas pela curiosidade e hipocrisia, João levantava a voz diante de todos e gritava: "Raça de víboras! Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima?" Era um choque. O povo simples ficava atônito ao ver o profeta enfrentar sem medo soldados armados, autoridades corruptas e até a elite religiosa. João não se curvava a ninguém. Sua coragem vinha do céu, e sua missão não era conquistar aplausos, mas preparar corações. Apesar das palavras duras, multidões se deixavam tocar. Muitos choravam, confessavam pecados em voz alta e desciam às águas para serem batizados. O gesto não era uma invenção nova. Os judeus já conheciam rituais de purificação com água chamados mikvé. Mas João dava a esse ato um novo sentido. Não era apenas limpeza externa, mas um compromisso interno de mudança de vida. A cada mergulho no Jordão, era como se o povo gritasse: "Estamos prontos! Queremos recomeçar!" O arrependimento preparava o terreno para o Messias. João sabia que sua missão não era brilhar, mas apontar para outro. Por isso, dizia com convicção: "Eu batizo vocês com água, para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com Espírito Santo e com fogo." Essas palavras ecoavam como trovões. Havia uma promessa no ar. Todos se perguntavam: quem seria esse homem? Quando ele viria? Será que já estava entre eles? Enquanto João pregava, a resposta já caminhava pelas estradas poeirentas da Galileia. O Messias estava a caminho do Jordão. O sol brilhava forte sobre as águas do Jordão. O povo se aglomerava nas margens, uns aguardando a sua vez de entrar no rio, outros apenas observando João Batista, impactados por suas palavras. O ar era pesado de expectativa. Muitos olhavam uns aos outros e sussurravam: será que este é o Messias? João, porém, sempre negava. Ele dizia: eu sou apenas a voz que clama no deserto. Preparem o caminho do Senhor. E então, de maneira silenciosa, sem anúncio prévio, Jesus chegou. Não havia clarins, não havia comitiva. Apenas um homem simples, vindo da Galileia. Mas havia algo em sua presença que não passava despercebido. Seus olhos transmitiam autoridade e paz ao mesmo tempo. Seus passos eram firmes, como se carregassem um propósito eterno. João, acostumado a olhar multidões todos os dias, percebeu de imediato que algo extraordinário estava diante dele. Enquanto os demais vinham com confissão de pecados e semblante envergonhado, Jesus se aproximava com serenidade absoluta. O Espírito Santo tocava o coração de João, revelando quem era aquele homem.
Jesus entrou na água e, diante de todos, pediu: João, quero que você me batize. Um silêncio tomou conta da multidão. Muitos se entreolharam, confusos. João ficou visivelmente abalado. Suas mãos tremiam, seu coração disparou. Ele sabia que não estava diante de um pecador. Sua voz, embargada pela emoção, respondeu: Eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Era uma confissão profunda. O profeta do deserto, tão duro ao falar com fariseus e soldados, agora se sentia pequeno diante do Filho de Deus. Mas Jesus olhou para ele com firmeza e disse: Deixe assim por enquanto. Convém que façamos assim para cumprir toda a justiça. Essas palavras ecoaram com autoridade. Jesus não precisava de arrependimento, mas escolheu descer às águas como um ato de identificação com a humanidade. Ele se colocou ao lado dos pecadores, assumindo o peso da condição humana. O batismo naquele instante não era um sinal de culpa, mas de missão. Então, João inclinou a cabeça em reverência. Com humildade, obedeceu. Segurou Jesus pelas mãos, conduziu-o para o meio do rio e ali o mergulhou sob as águas do Jordão. A cena foi carregada de simbolismo. Para os judeus, a travessia do Jordão lembrava a entrada na Terra Prometida. Agora, o verdadeiro libertador estava atravessando aquelas mesmas águas, inaugurando um novo tempo. O ato também apontava para a cruz que viria. O mergulho simbolizava a morte e o levantar-se das águas antecipava a ressurreição. Os que estavam à margem mal podiam compreender tudo aquilo, mas sentiam que presenciavam algo único. O ar parecia suspenso, como se o próprio universo aguardasse o desfecho daquele mergulho. Quando Jesus saiu das águas, algo extraordinário aconteceu. O céu, que até então parecia silencioso, abriu-se diante de todos. Uma luz suave, porém intensa, desceu sobre ele, iluminando seu rosto e tornando cada gota de água em reflexo de glória. Era como se o próprio universo se inclinasse para contemplar aquele instante. Do alto, o Espírito Santo veio em forma visível, descendo como uma pomba. A Escritura registra: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Um sinal claro, puro, que pairou sobre Jesus, repousando em seus ombros. Aquilo não era fruto de imaginação nem ilusão coletiva. Foi uma manifestação real, testemunhada por todos os que estavam ali. E então a voz ecoou. Não uma voz humana, não um som do vento. Era a voz do próprio Pai, clara, firme e amorosa. Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. As palavras encheram o ar como trovões que, em vez de assustar, traziam paz. Cada sílaba parecia atravessar corações. João, com os olhos marejados, sabia que sua missão estava cumprindo o propósito: apresentar o Cordeiro de Deus ao mundo. Os evangelhos não descrevem as reações da multidão, mas é possível imaginar o impacto daquele momento. Muitos talvez tenham caído de joelhos, outros podem ter chorado sem entender completamente o que viam, mas ninguém duvidava de que estavam diante de algo divino. Naquele momento, o Jordão deixou de ser apenas um rio. Tornou-se o palco onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo se revelaram em perfeita harmonia. Era a Trindade se manifestando diante de homens simples, num lugar improvável, para marcar o início da missão mais importante da história. O batismo de Jesus não foi um gesto isolado. Foi o anúncio público de que o Messias havia chegado. Aquele que caminhara em silêncio por 30 décadas, agora estava pronto para mudar o destino da humanidade. E não foi por acaso que o Pai declarou seu amor diante de todos. Era uma proclamação que ecoaria pelos séculos. O Filho amado, enviado para salvar. Para nós hoje, esse momento carrega um significado profundo. Jesus não precisava de purificação, mas entrou nas águas para se identificar conosco. Ele mostrou que gosta de nos chamar de irmãos. Se colocou no nosso lugar para que um dia pudéssemos estar no lugar dele, como filhos amados do Pai. O batismo, para ele, foi a inauguração da missão. Para nós, é convite de transformação. Mas a história não termina nas águas tranquilas do Jordão.
Logo após esse momento glorioso, o Espírito levou Jesus ao deserto, onde enfrentaria a fome, solidão e a tentação direta do inimigo. Antes de pregar, antes de curar, antes de escolher discípulos, o Messias precisaria vencer a batalha invisível. E é isso que veremos no próximo capítulo.